Olá! E aí, gente, tudo bem? Hoje nós vamos fazer esse vídeo muito especial, que a gente tem uma notícia para dar. Pode falar? Pode. Estamos grávidos! Estamos muito felizes com a notícia. A gente começou a se preparar já uns 3 meses antes, né, de decidir a gravidez. A gente já planejava desde 2015, né? Só que com essa questão do país, a gente resolveu esperar um pouquinho para ver como ia ficar a situação econômica e em vista do que tá para vir aí, a gente resolveu tentar logo, né? Porque infelizmente, né, se for esperar até melhorar, vai ficar meio complicado. E assim, eu já tenho 34 anos, então isso, querendo ou não, pesa um pouquinho, né, na decisão de ter logo. O Diego é mais novo que eu, tem 30 anos, mas eu já tô com 34, então tinha uma certa preocupação para não esperar tanto, né? E aí eu comecei a me preparar, fiz todos os exames certinhos de toxoplasmose, AIDS, todos aqueles exames que a ginecologista pede, né, quando a gente se prepara mesmo para engravidar. E a obstetra, ela é nossa amiga, então eu fiz todos os exames antes, comecei a tomar um composto que tem ácido fólico, tem outros componentes, mas o mais importante é isso, né, se preparar para esse momento. Então eu fui atrás da minha nutricionista, que também é minha amiga, e aí ela preparou uma dieta bem bonitinha para eu perder pelo menos um pouquinho de peso, para não ficar tão inchada. Porque teve um período lá para 2001, quando eu vim morar a primeira vez aqui no Rio, eu fiquei sozinha, com depressão, longe dos meus pais, então eu dei uma engordada. E eu sei que quando eu chego a uns 60 e poucos quilos, eu fico inchadinha, rosto, braço, e é não só peso também, né, questão de saúde. E eu tenho muita retenção líquida, então eu fiquei nessa preocupação de perder um pouco de peso para poder ter uma folguinha aí durante esse processo da gravidez. E, claro, pensando na saúde, né, então eu me preparei direitinho. Fiz dieta, fiz exercício, perdi peso. Você lembra quantos quilos? Perdi 4 quilos e aí embarcamos nessa, né? Só que eu fiquei esperando a autorização até da minha médica, né? E agora, né? Que horas a gente vai começar a tentar? Já que eu tinha feito os exames. E aí um belo dia de domingo, como ela é minha amiga, então a gente se fala sempre, ela me mandou um WhatsApp e falou assim: e aí, quando é que veio a sua menstruação? Falei, acabou de acabar, hoje foi o último dia. Ela, então estamos perto do período fértil, né? Se você for contar mais ou menos, se você tiver um ciclo de 28 dias, o período fértil vai no 14º dia. E aí, fazendo as continhas direitinho, seria no final do mês de maio. Aí eu falei, tá bom, vamos tentar, né? Bora. Vamos aproveitar aí esse período, já que tá liberado, né? E eu já não tomo anticoncepcional há mais de 3 anos, né? Quase 3 anos, eu acho. E aí a gente sempre usou camisinha, era só o único contraceptivo que a gente usava, então vamos aí liberar geral. E aí a gente tentou, como foi no finalzinho de maio, na primeira semana de junho, eu já fui me sentindo meio esquisita, uns sintomas que normalmente eu não tenho. Como eu sou intolerante à lactose, eu comecei a sentir os sintomas como se eu tivesse comido alguma coisa que tem leite, por exemplo. Minha barriga inchava muito, eu tinha dores de cabeça, coisa que eu também não tenho. Fiquei um pouquinho enjoada, né? Que mais? Deixa eu lembrar os sintomas. Foi enjoo, dor de cabeça, um inchaço, a barriga inchava e diminuía, que é exatamente o que eu sentia quando eu comia alguma coisa que tinha leite, quando eu não sabia da minha intolerância. E aí ficou assim a semana inteira. Claro que eu não podia já fazer o teste, porque era muito cedo para ter uma ideia se eu estava ou não grávida, mas gera uma certa ansiedade, né, nesse momento, para saber se a gente tinha conseguido ou não. E aí passou. Chegou o dia 12 de junho, dia dos namorados, eu quis preparar toda uma situação, né, porque eu já estava me sentindo grávida, né, e aí comprei o exame, o teste, aquele digital, o Clear Blue, e aí toda animada, né, pronto, vou fazer um jantar pro meu marido, vou contar, vai ser a maior farra. Vou contar isso pros netos, né? Comprei o teste.
Só que ele veio com defeito, então eu nunca vi ninguém falando sobre isso, o meu não pegou. E lá vai a louca, desesperada, e voltei na farmácia para trocar, consegui trocar e tal. E aí fiz o exame à tarde, sem ele, claro, para poder preparar a surpresa à noite. E aí deu negativo, aí foi aquela tristeza, mas não compartilhei com ele a minha tristeza, aquela decepçãozinha, mas tudo bem. E aí passou, chegou a noite, não fiz o jantar do Dia dos Namorados. Comi tapioca. Tava gostosa, né? Não preparei nada, porque eu já não estava muito no clima. E aí deixei passar, né? Falei, vamos ver agora, então, se eu conseguir mesmo. Mas esses sintomas eu estava sentindo diferente. E ele também me achava um pouco diferente, né? Aí quando chegou dia 18 de junho, minha menstruação veio. Aí falei, ó, minha menstruação veio, ela ficou, normalmente o período que ela fica, entre 6 e 7 dias. Provavelmente foi o processo de nidação ou algum sangramento que ocorreu. Depois minha médica vai explicar um pouquinho sobre isso. E aí achando que tá, menstruei, tá tudo ok, né? Vamos tentar no próximo mês. E só que nós estávamos de mudança. Então, carreguei peso, porque como eu estava menstruada, né, eu nem imaginava que estava grávida. Carreguei peso, a gente fez um monte de coisa, foi uma trabalheira. E aí... A gente contratou um caminhãozinho que teve que fazer umas 3 viagens para as coisas que a gente tem, né? Começa por aí. E aí a mudança foi num domingo depois de São João. E aí os 3 ajudantes que a gente tinha contratado junto com o caminhãozinho não vieram, veio só o motorista. Aí assim, a gente teve que carregar. Lógico, eu carreguei o mais pesado, o Silvana carregou caixa, essas coisas, mas... Querendo ou não, eu fiz um esforço grande, fez um né? bom esforço, né? E eu também me estressei nessa semana com os probleminhas que nós tivemos na mudança. E aí, minha menstruação, né? Foi do dia 18 ao dia 25, 7 dias. Beleza. 3 dias depois, dia 28, aí eu sangrei de novo. Eu falei, não, peraí. Tem alguma coisa errada. Nunca aconteceu porque meu ciclo é certinho, eu menstruo todo mês. E menstruar assim de novo, eu falei, pode ter sido esforço ou eu estou grávida. Aí bateu aquele medo, né? Se eu tô grávida, eu também posso estar perdendo. E aí fiquei preocupada, foi aquela coisa toda. Eu fui dar aula, fui pro estúdio e comecei a falar com minha médica pelo WhatsApp. E aí ela também não estava podendo me dar tanta atenção porque ela estava de plantão. E aí fiquei naquela, Diego, não sei o que eu faço, melhor a gente não esperar, vamos pro hospital, porque se eu estiver abortando, para ver o que a gente pode fazer. Tudo bem que não tem muito o que fazer, né, nessa situação, mas pelo menos descobrir o que está acontecendo. Como o mais fácil à noite seria comprar um novo teste de farmácia para ver se eu estava grávida ou não. E aí eu desci na farmácia, bem desacreditada, fui lá, comprei o teste, comprei o mais barato que tinha. Voltei pra casa e fiz assim, vou fazer só mesmo pra desencargo de consciência. Fiz, quando eu vi as 2 listinhas assim, ó, pá! Caraca, eu não acredito, tô grávida. Isso eu não sabia de nada. Ele lá trabalhando no estúdio, né? Aí eu mando o recado pra médica, mandei a foto, falei, eu acho que eu tô grávida. Porque eu não tinha certeza, né? Sei lá, alguma coisa, poderia ter dado uma alteração no teste. Eu sei que é muito difícil dar um falso positivo, é mais fácil dar um falso negativo, mas vamos ver, né? E aí, ligo pra ele trabalhando. Ó, amor, olha só, eu acho que eu tô grávida, porque eu fiz o teste aqui, deu positivo. Ele também não esperava, que ele também achava assim, faz só pra você ficar tranquila. Já tinha menstruado, né? Então pra mim não era daquela vez. E aí o Diego com a maior cara, né, blasé, assim, dando aula, fingindo que nada estava acontecendo, já que ele estava recebendo a notícia enquanto ele estava trabalhando e passando exercícios para os alunos. Ela assim, ó, Diego, acho que eu tô grávida. Tá bom. Vou falar aqui, tá bom. E aí foi isso, né, nós fomos pro hospital. Só que infelizmente não conseguimos fazer nenhum exame, nem ultrassom, nem exame de sangue, não consegui confirmar naquela noite.
E... Só fez o toque, né? Foi, só fiz o toque. No dia seguinte, a primeira coisa que eu fiz, né? Fui no laboratório e aí fiz o beta-HCG. Só que o beta-HCG não sai na hora, sai umas 4, 5, 6 horas depois, mas sai no mesmo dia. Então, beleza, isso foi numa sexta-feira. Aí toda hora eu ia lá no site, né, do laboratório, atualizava e nada, atualizava e nada. Aí eu falei, então eu vou relaxar que deve sair lá na hora do almoço, mais ou menos. Aí quando foi umas... Relaxar. Toda hora ia lá. Se ela roer esse unha, ela roer até a unha do pé nesse momento. E aí 1h pouca da tarde, aí fui lá e aí deu resultado indisponível, vermelho assim. Falei, ué. E uma vez eu já tinha feito um exame que deu assim e eu tive que refazer, eu tive que ir lá e coletar sangue de novo, porque deu algum erro no laboratório. Eu fiquei, será que deu algum erro? Aí eu fiquei meio, sem entender. Aí, vou atualizar de novo. Aí quando eu atualizei, plim, apareceu um negócio verde, né? Resultado disponível. Ai meu Deus, e agora? Aí fiquei tensa, olho no olho, né? E eu tava sozinha, ele não tava comigo. E nós ainda estávamos no processo da mudança, porque foi no final de semana, mas a semana inteira ainda tinha algumas coisas para resolver no antigo apartamento, então ele estava sempre lá, aqui, ficou nessa, né? Pra lá e pra cá. E aí, sozinha, eu falei, eu vou olhar, até porque vai dar tempo de fazer uma surpresa pra ele, né? Eu ainda nessa coisa da surpresa. Não desistiu. Não. E aí, quando eu cliquei, quando eu vi lá, resultado positivo, caraca, assim, eu fiquei... Não sabia se eu chorava, se eu ria. Foi um misto de emoção que inexplicável. Não sei explicar o que eu senti naquela hora. Fiquei muito feliz, era chorando emocionada, não triste, né, claro, mas muito emocionada, porque eu não esperava conseguir assim tão de primeira, né, e rápido, e graças a Deus, né. E aí, Diego voltou em casa, e aí, saiu alguma coisa? A maior cara de pau, né. Não, eu acho que deu algum problema lá no site e a gente vai ter, acho que eu vou ter que refazer de novo o exame. E aí fiquei lá quietinha enquanto ele ficou resolvendo as coisas aqui, né? Colocando televisão na parede, alguns ajustes ainda, e ele ficou super ocupado o dia inteiro. E ainda por cima tinha um amigo nosso aqui em casa. Então eu tinha que esperar esse amigo ir embora para poder contar pro Diego, porque eu queria ter esse momento com ele, né? Só que aí, além de tudo isso, né, de prender a televisão na parede, fazer as coisas, o Diego resolveu, lógico, fazer um jantar, e aí fez hambúrguer para esse amigo, tomaram cerveja, ficaram conversando até tarde, e eu assim, né? Ai meu Deus, tadinho, eu não queria que ele fosse embora, mas eu queria contar logo pro Diego, que eu tava naquela ansiedade. E aí ele foi embora daqui umas 11 horas, né? E aí assim que ele saiu, mas antes disso eu me arrumei, aí botei uma roupinha legal, fiquei bonitinha, né? Apresentável, não fiz nada demais, mas pelo menos pra contar esse momento. E ele até olhou pra mim e falou assim, tá arrumada? Eu falei, porque hoje é sexta-feira, a gente vai curtir aqui a noite em casa, então vou dar uma arrumada no visual, né? E aí, assim que o amigo nosso saiu daqui, aí eu falei, e agora, né? O que eu vou fazer? E aí, à tarde, eu fiquei pensando o que eu ia fazer, né? De surpresa, como contar pro Diego. E aí pensei um monte de coisa, falei, melhor ir na rua, vou dar uma volta pelas lojas e ver o que eu posso comprar, né? Aí fui em loja, olhei roupinha de criança, vendo algum macacãozinho, se tinha algum nome papai, ou sei lá o que, né? Aí eu olhei, nada. Entrei em uma loja, entrei na outra e nada. E eu tinha visto uma loja que vende meias, que é a Sossox, e fiquei, não sei se lá vai ter alguma coisa não, vou deixar por último. Só que era pra ter ido logo na primeira opção, porque tinha a meinha, que foi até a foto que eu postei no Instagram, e aí na meinha tinha, uma meinha tinha mom, a outra dad, e equal me. E aí fiquei naquela, né? Acho que é essa mesmo. Tinha uma outra lá que eu nem lembro o que tinha escrito, mas falei, não, essa daqui é mais bonitinha. E aí eu vou comprar de novo o teste digital para poder ter lá, né, comprovando positivo e dizendo a quantidade de semanas.
Aí voltei na farmácia, porque esse teste é mais caro do que os convencionais, bem mais caro. Aí voltei na farmácia, comprei, fiz o exame, só que ele só dura 24 horas no visor. Então, como eu já ia contar, né, tudo bem. E aí preparei a caixinha, coloquei a meinha, o teste, coloquei 2 fitinhas, uma azul e rosa, né, simbolizando se é menino ou menina, que a gente ainda não sabe. E coloquei a caixinha e coloquei em cima da mesa dele de trabalho, que fica lá dentro no corredor. E aí fiquei naquela, né? O que eu vou fazer de surpresa? Como ele já tinha jantado com um amigo, eu já tinha comido qualquer coisa aqui, então não dava para preparar um momento através da comida, né? Fazer uma surpresa, ou então chegar assim, ó, aqui um presente para você, ele ia achar estranho, ele já ia perceber que já tinha ali o resultado do exame. E aí assim que um amigo dele saiu daqui de casa, eu falei, amor, como a gente acabou de mudar, então vamos pegar a câmera e vamos filmar, né, todos os cômodos para mostrar para eles. Aí ele, então tá bom. Aí ele pegou e aí foi filmando, ó, aqui é a sala, aí os quadros ainda não estavam presos, ele, eu vou ajeitar aqui, assim e tal, e foi falando super natural, né, porque até então ele achava que não tinha... Era um mero vídeo, né? E aí fomos da sala, cozinha, quando a gente chegou no corredor, que a gente ia, né, já em direção à mesa, aí eu falei pra ele, eu vou pegar a câmera, que aí você vai falando, porque eu queria pegar mesmo a reação dele, né? Não ia ser legal, ele tava com a câmera só mostrando o cômodo, ele não tava se mostrando e nem me mostrando. E aí eu queria pegar a reação dele no momento que ele encontrasse a caixinha. E aí ele foi, mostrou o lavabo. Quando chegou na mesa, aí ele, isso aqui é o meu espaço de trabalho, aqui é a minha mesa e tal, aqui é a estante de livros, e já passou direto para ir para os outros cômodos, né? Aí eu falei, ué, que é isso aqui, amor, aqui em cima da mesa? Aí ele olhou, aí a gente vai colocar um trechinho aqui do vídeo. Aí aqui tem aquela sala toda, né? Aqui tem uma saletinha ainda, que aí ficou um escritóriozinho pra gente fazer os vídeos do YouTube. Que essa mesa ela é provisória, né? Aqui é a coleção de louça da Silvana. Tá linda nessa estante. Que é a vegan. Xerida. Não, vegan, sai daí. Vegan não, aí lá. Ainda tá bagunçado, né? Vocês estão vendo que é isso aqui? Não sei o que é isso. Ele olhou, não sei o que é isso não. Só que a caixinha era vazada. Então ele foi, olhou, ele... Por mais que assim, ele estava esperando já, né, o positivo, mas ele teve a surpresa porque ele não esperava que eu já soubesse que eu tinha preparado aquilo ali bonitinho pra ele, né? E aí foi muito legal ver a reação quando ele descobriu. E aí ele veio, me abraçou e falou, desliga, quero saber de câmera não, vem cá, vamos curtir agora eu e você. E aí a gente se abraçou, aí chorou, aí foi aquela emoção toda, né? Deixa eu virar aqui pra filmar, cadê? Eu não sei virar. Vira aqui. Tem que virar assim. Eu vou ser papai. Lá, só não sei se é menino ou menina. Que felicidade. E você comprou isso quando? Hoje. Ai, amor, que felicidade. Vou parar o vídeo. E aí você fala um pouquinho do que você sentiu. Gente, eu acho que esse tipo de relato é um pouco complicado, né? A mãe até consegue falar mais porque tá carregando o filho. Só que, assim, eu sempre falei com a Silvana que o meu sonho era fazer família, né? As pessoas querem comprar um apartamento, querem viajar ao mundo. Eu sempre quis ter filho, adoro criança. Então, quando ela me contou, eu já estava suspeitando, estava com um pouco de esperança ainda, né? Quando ela me contou, me preencheu, sabe? Eu me senti preenchido pelo sentimento que eu ainda ia construir, né? Eu estou construindo pelo amor, né? Ao nosso filho, o filho que está para vir. Então, assim, para mim foi o primeiro passo para realizar um sonho mesmo, de poder fazer uma família. Eu mesmo nunca tive cachorro, mas a Silvana me deu a oportunidade de ter a Vera, né? E agora tá me dando a oportunidade de ter o nosso filho, né? O filho. E aí é isso, assim, a gente não pôde contar, né? Lógico.
Até porque eu tava bem no iniciozinho, 5, 6 semanas. Não se conta nessa fase, né? Até porque tem um risco grande, né, de perda, e eu tive esse sangramento, então a preocupação maior, contar pra família, todo mundo criar uma expectativa e de repente, né, perder. Que tem uma porcentagem muito grande de mulheres que tem nessa fase, né, aborto. Inclusive tem muita mulher que engravida, não sabe, aborta e descobre depois que aborta. E tem outras que têm uma menstruação muito mais forte durante um mês, assim, com muita cólica, coisa que não é comum para aquela pessoa, né, para aquela mulher. E aí ela abortou e nem tem noção de nada. É bem comum. E aí a gente esperou até por orientação médica, né? Eu fui, durante a semana mesmo, eu fui fazer na semana seguinte, né? Que isso foi na sexta-feira. Eu já fui fazer ultrassom de emergência, a minha médica conseguiu marcar pra mim. E aí, pra ver se estava tudo bem, graças a Deus estava tudo bem. Já deu até pra escutar o coraçãozinho, que às vezes não dá pra escutar nesse período. Mas aí a gente viu que estava tudo bem, fiz esse exame. Depois eu fiz um outro exame. E aí já dava pra ver como já muda, né? A gente vai mostrar só uma imagenzinha aqui curtinha, só pra vocês terem uma ideia, mas é muito rápido o crescimento. É, bem rápido. E aí quando a gente fez o terceiro exame, eu falei, caraca, ele é gigante, gigante, era isso aqui, né? Era uma ervilha no primeiro exame, né? Depois virou uma azeitona, depois um dedão. Era 4,6 centímetros, era uma coisa micro. Mas se você imaginar assim, o espaço de tempo e você pegar um tecido e botar no microscópio, o tanto de célula que tem, é uma replicação assim absurda, né? Muito rápido que cresce. E a gente via só aquele pontinho lá no saco gestacional. De repente a gente vê a criança tomando conta já uma proporção gigante. Formato de criança. Formato, vê cabeça, se mexe pra caramba. Então foi assim, foi uma emoção absurda, né? Aí nós fizemos também a translucência nucal já, que é o primeiro exame importante do primeiro trimestre. Então tava tudo ok, tudo lindo, tudo maravilhoso, tudo nas medidas certas. Tudo completo de fábrica. E aí é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer coisa, vocês podem comentar aqui embaixo, assunto que vocês querem que a gente fale, né, que a gente debata sobre. Sobre gestação, né? A gente vai continuar falando sobre fisioterapia, claro, algumas receitinhas, mas agora a gente incluiu esse tema, né, da gestação. Uma curiosidade é que a Silvana, ela adora esse tema de gestação. Desde a época que a gente não pensava em ter filho, né, ainda, ela gostava de tratar gestantes no Pilates. Então ela é uma profunda conhecedora da fisiologia, dessa questão da mecânica, né? Também agora das fases, dos cuidados, dos exames, né? Agora que ela está passando por isso, ela está pesquisando mais ainda, porque está vivendo, né? Então ela vai ser uma boa oportunidade para quem tiver curiosidade, né? Tanto da parte médica, digamos assim, entre aspas, porque a gente é físico, não é médico, mas do que envolve a gente, da parte articular, postura, dor, né? Essas coisas. E também a rotina, né? Porque ela vai ter um olhar um pouco mais próximo da saúde do que uma gestante comum. Então aproveitem e suguem bem dela aí, que é um poço de conhecimento. E aí eu vou trazer também a minha nutricionista, vou trazer a minha obstetra, que aí ela também vai tirar algumas dúvidas, até dúvidas mesmo que eu tenho, eu vou tirar com ela e é até bom compartilhar isso com vocês. Estamos de 13 semanas, então eu vou mostrar como é que tá a barriguinha, que já tem uma barriguinha de chope. Aquela barriga que você não sabe assim, será que ela tá se descuidando ou que ela engravidou, né? Aqui, ó. Não dá pra ficar no assento preferencial ainda. Não, as pessoas só quando vem mesmo a barriga grande, né? Aqui, ó. Não sei se dá pra ver. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até a próxima. Tchau. Tchau.